Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula onde nós vamos trabalhar aí em cima de questões do Estatuto dos Servidores de Manacapuru, tá? Lembrando que é uma aula revisão em cima de questões, vocês que compraram aí, adquiriram então essa reta final do meu curso voltado para o concurso de Manacapuru. Muito prazer, sou o professor Marcos, tá? E estamos aí junto nessa caminhada para chegar à aprovação, tudo bem? Vamos direto ao ponto, até porque para a gente não tornar essa aula muito extensa, mas de forma bem objetiva e, é claro, esquematizando, enfatizando aquilo que de fato a banca ou as bancas gostam de cobrar. E no caso da de vocês, o que a banca de vocês gosta de cobrar. Pessoal, então a questão de número 1 diz o seguinte: para efeitos do Estatuto do Servidor e da presente lei, entende-se como? Então, pessoal, quer saber algumas definições. Primeiro, o conceito de servidor. Nós falamos, servidor é a pessoa, legalmente investido, investido em cargo público. Como é que você é investido em cargo público? Por meio da posse. Por meio da posse. Então aqui, pessoa legalmente investida em cargo público para prestar serviço ao município e ele vinculado por relações profissionais com retribuição pecuniária nos termos da Constituição Federal, tá? Nos termos da Constituição Federal. Perfeito. O item 1 está correto. E é claro que você vai prestar um serviço ao município e esse serviço não será gratuito, porque, em regra, é proibido, é vedado prestar serviço gratuito aí ao município. Então, você vai receber pecúnia, uma retribuição pecuniária, ou seja, grana. 2, cargo público. Nós falamos também, quando a gente fala em cargo público, cadê o I aqui, né? É um conjunto, é um conjunto de o quê? De atribuições, de responsabilidades, né? Aí, então, olha só o que está dizendo a lei: cargo público é instituído na organização do serviço do município com denominação própria, perfeito. Atribuições, e responsabilidades específicas e retribuição pecuniária, também está correto. 3. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. Então, olha só, é importante, pessoal, aqui, nós fazermos uma diferenciação entre vencimento é diferente de remuneração. O vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício. Aqui é a retribuição pecuniária pelo exercício. E a remuneração é a soma do vencimento mais as vantagens do cargo. Então, no final do mês, você não recebe vencimento. No final do mês, você recebe remuneração. Por quê? Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, criado mediante lei, fixado mediante lei. Já a remuneração é a soma do vencimento com as vantagens permanentes do cargo. Então, aqui está correto. 4. Provimento. Provimento é o ato pelo qual se efetua o preenchimento do cargo público. Então, vocês serão providos. E aí nós temos as formas de provimento: nomeação, promoção, readaptação, readmissão não, reintegração, reversão, aproveitamento. Então, são as formas de provimento. O item está correto. Lotação é a indicação da localidade,
da unidade ou da repartição e do órgão onde o ocupante do cargo exerce suas atividades. Quem é professor, por exemplo, vai ser lotado em alguma escola, por exemplo. Então, isso se chama lotação. Lotação. Então, o gabarito aqui da nossa questão é a letra D de dado. Vamos que vamos. 2. De acordo com a lei, tá aqui a lei, os cargos públicos são isolados ou de carreira. Assim é correto afirmar. Então, os cargos públicos, eles são isolados, né? Quase não existe mais, porque atualmente todos os cargos são de carreira. O que isso quer dizer, cargo de carreira? É que você entra em um nível e vai subindo de nível dentro da mesma classe. Quando chega no final daquele nível, dentro daquela classe, você vai para a classe superior. Isso nós vamos chamar de promoção. Porque você, quanto mais promoção tem no serviço público, isso não significa que você vai mudar de cargo, mas o que muda na sua vida é a responsabilidade que aumenta e também a sua remuneração vai melhorar, tá? Então, de carreira que você vai fazer carreira no serviço público até chegar na última classe. A letra A diz: os cargos isolados são de provimento efetivo ou em comissão, designados na lei que institui o plano de cargos e salário do município. Parece estar certo mesmo, né? Então, os cargos isolados são de provimento efetivo ou em comissão. Perfeito. B. Os cargos de carreira são sempre de provimento efetivo, tá? E comissão? Não, comissão não. Sempre de provimento efetivo. C. Os cargos em comissão são destinados tão somente ao desempenho das atribuições de direção e assessoramento? Não. Porque nós já estudamos, falamos o seguinte, ó, cargos comissionados. É de livre nomeação e exoneração, tá? Cargo comissionado de direção, de chefia e de assessoramento. Então, faltou aqui chefia, tá? Faltou aqui chefia. Então, são 3 elementos. Então, tá errada a letra C. A letra D diz: as atribuições e requisitos de preenchimento dos cargos públicos serão definidos por decreto. Não, definido aí de acordo com o PCS, o Plano de Cargos e Salários, tá? Plano de Cargos e Salário. Então, gabarito é a letra A de amor. Beleza? Questão de número 3. Os cargos públicos serão acessíveis a todos os que obrigatoriamente preencherem os seguintes requisitos: ser brasileiro nato. Pessoal, lembrando que não é só brasileiro nato, mas também naturalizado, tá? Lembrando que lá no estatuto está brasileiro nato. Esse item está correto, tá? Ter sido previamente aprovado em concurso de ingresso no cargo, tá? Exceto para cargo em comissão, tá? Tá certo também, tá? Ter completado 18 anos de idade, perfeito. Isso aqui você vai comprovar no ato da posse. Está em dia com as atribuições militares e eleitorais. Militares só para homens, eleitorais para homens e para as mulheres. Está em gozo dos seus direitos políticos. Isso significa que eles não foram suspensos, não foram perdidos e muito menos você estar inelegível, tá? Gozar de boa saúde física e mental, comprovada por exame médico, perfeito, a inspeção médica. Possuir habilitação profissional exigida para o exercício das atribuições inerentes ao cargo. Se você fez concurso para cargo de professor de matemática, você tem que comprovar que você é formado em matemática. Então é isso aí. E atender quaisquer outras condições especiais prescritas em lei para o provimento do cargo. Então, olha só, todos os itens estão certos. Gabarito aí, letra E. Questão de número 4. Os cargos públicos serão providos por nomeação, tá? Nomeação, tanto cargo efetivo, né? Aqui, cargo em comissão e também interino, função interina. Reintegração é o retorno do servidor demitido. Professor, se aparecer exonerado, tá certo? Não. É do servidor demitido que conseguiu anular a demissão, né? Ou administrativamente ou judicialmente, né? E aí transitou em julgado, aí ele retorna. Reversão, que é
Isso aqui é o retorno do aposentado. Pode ser de ofício ou a pedido. De ofício, a administração pública que está mandando ele voltar, a pedido ele está pedindo. Recondução, tá? É o retorno ao cargo anteriormente ocupado. Era alguém que estava no cargo B, fulano de tal saiu do cargo A e esse alguém veio para o cargo B. Só que fulano de tal voltou para o cargo A, esse pessoa aqui ele retorna ao seu cargo B. Então isso se chama recondução. Aproveitamento aproveitamento é o retorno do servidor em disponibilidade. Promoção, tá? Forma de provimento. Promoção mediante avanço vertical, mediante avanço horizontal. Critérios da promoção. Falamos antiguidade e merecimento. Readaptação aqui, por exemplo, né? A readaptação do servidor que sofreu uma limitação. E essa limitação ela pode ser física ou mental, em um outro cargo, em um cargo compatível. Compatível com a limitação. O servidor sofreu um acidente, ele não consegue mais desempenhar a atribuição daquele cargo, ele vai ser readaptado a outro cargo que seja compatível com a sua limitação. Então todos os itens estão corretos, são forma de provimento. E cuidado, pessoal, destaque aqui, por exemplo, para promoção e readaptação. Por quê? São forma de provimento e também forma de vacância. Vamos que vamos! A nomeação em caráter efetivo dependerá sempre de prévia habilitação em concurso público, de provas ou títulos? Não. Lembrando que é... Cadê? Lembrando que é de provas ou de provas e títulos. Não só de provas e títulos. Tá errado isso aí. B, de prévia habilitação em concurso público, ok. De provas e títulos, sim. Sendo a primeira sempre uma etapa facultativa, não. Provas é uma etapa obrigatória. Já títulos é uma etapa facultativa. Tem concurso que vai ter, tem concurso que não vai ter. É essa a questão, né? Geralmente, para nível médio, não pedem título, né? C, de prévia habilitação em concurso público de provas e títulos, ok? Devendo obedecer discricionariamente? Não. É obrigatoriamente, tá? A ordem de classificação dos concursados. Gabarito, então, é a letra D. De prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, devendo obedecer obrigatoriamente a ordem de classificação dos concursados para cada cargo, tá certo? Letra D de dado. Questão 6. Conforme julga os itens subsequentes. Vamos lá. Edson Rabo de Arraia, vai me matar, né? Prefeito do município de Xup-Xup, sabendo que o prazo de validade do concurso passa a ser contado após a homologação, publicou edital de concurso público para os cargos de não faz nada, com prazo de validade de 2 anos. Então, ó, o concurso que ele publicou aí, tá? 2 anos. Foi homologado o concurso e lá no edital tá dizendo, ó, prazo de validade 2 anos. Prorrogável por uma vez por igual período. Passaram-se 2 anos,
e nem todos os aprovados dentro do número de vagas foram providos. Então, Edson Rabo de Arraia resolveu prorrogar a validade do concurso por mais um ano. Pessoal, ele pode fazer isso? Não, ele não pode. Por quê? Se são 2 anos de validade, eu posso prorrogar por igual período, ou seja, mais 2 anos. Eu não posso prorrogar por 1 ano, então tá errado, porque a Constituição diz, né? Prazo de validade de concurso público de até 2 anos. Prorrogar por igual período uma única vez, tá? Então tinha que ser 2 anos, tá? Não pode ser menos nem mais. Agora, se eu tiver um concurso com validade de 1 ano, eu posso prorrogar? Posso, mas eu posso por 1 ano, igual período. De 6 meses, posso prorrogar? Posso, por igual período, 6 meses. Então, a decisão do prefeito do município Chup-Chup é correta? Não, tá errado isso aqui, né? A decisão do prefeito do município Chup-Chup é correta, depende de aprovação pela Câmara, não tem nada a ver, tá errado isso aqui. Letra C. A decisão do prefeito do município Chup-Chup é errada, pois fere preceitos constitucionais? Sim. Gabarito, letra C. A decisão, letra D, do prefeito do município Chup-Chup é correta, pois é livre? Não, não é livre, né? Tem que seguir a lei. 7. Dentre os candidatos aprovados, os classificados até o limite de vagas existente à época do edital, tem assegurado o direito. Que direito é esse, né? Se você, olha, se o concurso público ofereceu 50 vagas e você ficou na posição 49, isso quer dizer que você tem direito. Tem direito. Que direito é esse? É um direito subjetivo à nomeação. Você tem direito subjetivo à nomeação, tá? Professor, mas eu fiquei na 51. Tenho direito? Não. Se ficou no 51, você está no cadastro reserva. Você tem mera expectativa de direito à nomeação, mas não tem direito subjetivo. Então, gabarito aqui é a letra B de bola, tá? Aqui está dizendo objetivo, não, né? Aqui real a nomeação, não. Líquido e certo, incerto, não, né? Tá errado. 8. Conforme a lei, o ordenamento jurídico, o cargo em comissão será cargo comissionado. Olha só. Cargo em comissão. É delivery. Nomeação e exoneração. Logo a gente diz que é ad nutum. É ad nutum. Agora, ó, cargo não. Oh, meu Deus, fugiu a palavra. Então é ad nutum. Função de confiança. Função de confiança. Função de confiança. O cara é designado. Não quero mais, faz o quê? Dispenso. Cargo em comissão. Nomeio, não quero mais, exonero. Então o gabarito é a letra D. Gabarito é a letra D porque ele quer cargo comissionado, tá? 9. A promoção é a forma pelo qual o funcionário progride na série de classes e consiste na passagem da referência em que se encontra para imediatamente superior, observadas as normas constantes do regulamento próprio. A letra A diz, a promoção pode ocorrer somente mediante avanço vertical? Não, vertical e horizontal. B, a promoção pode ocorrer mediante avanço horizontal e avanço vertical? Sim, é o nosso gabarito letra B. O professor que está errado na letra C, vamos lá. A promoção vertical consiste na passagem, ó, tá falando, ó, vertical. Ó, tenho A, B, C. Quer saber da vertical? Vertical eu vou subir. Eu estou aqui, ó, 1, cheguei aqui 2, não tem para onde ir. Eu vou subir. Se é vertical, eu vou subir para a próxima classe. Para a classe B. Então tá dizendo, ó, a promoção vertical consiste na passagem de referência final, sim, ó, referência final de uma classe, sim, para inicial da classe da mesma classe. Faz sentido. É de outra classe. Tá errado isso aí. A letra D, a promoção horizontal consiste na passagem de um nível para outro. Sim, eu estava no 1, vou para o 2. Isso aqui é dentro da mesma classe que é a A. Eu estou aqui no nível 1, vim para o 2, dentro da mesma classe, nível A. Tá certo. Para outro dentro da mesma classe, independerá. Não, depende. Depende da existência de vaga, gabarito, letra B de bola. Olá. 10. As promoções obedecerão aos critérios de... Lembrando, nós falamos,
antiguidade e merecimento. Sempre que antiguidade sempre será o primeiro. Antiguidade e merecimento, alternadamente, sim. Sendo a primeira sempre por merecimento, não. Sempre por antiguidade. Antiguidade de merecimento, alternadamente, sim. Sendo a primeira sempre por antiguidade, sim. Gabarito, letra B de bola. Tá? Eu tenho aqui 2 pessoas para ser promovida. Tenho uma vaga para promoção. Esse aqui é o mais antigo. Eu falo antigo no sentido de serviço público, na referência. Esse aqui tem uma promoção por merecimento. Se é uma vaga, é claro, a vaga vai ficar com o mais antigo, tá? Gabarito, letra B de bola. 11, conforme a lei, a reintegração reintegração, olha só, reintegração é o retorno do servidor demitido, que anulou administrativamente ou judicialmente, mediante sentença judicial transitada em julgado, a demissão, e ele retorna ao serviço público. Então, olha só, a letra A diz, é o ato pelo qual o funcionário exonerado, não, é o funcionário demitido. Lembrando que exoneração, tá, vou colocar aqui, ó, exoneração é diferente de demissão. Exoneração não é punição. Aqui, demissão é uma punição. E o cara ainda vai ser, vai ter outras consequências além da demissão, tá? B, o ato pelo qual o demitido, tá certo, reingressa no serviço público em decorrência de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado, sim, com ressarcimento de todos os direitos e vantagens, bem como dos prejuízos resultantes da demissão, sim, gabarito letra B. Lembrando que quando o servidor ele é reintegrado, ele faz jus, tá, ao ressarcimento de todos os direitos e vantagens que ele deixou de ganhar. Vamos supor que ele passou 5 anos e vai receber tudo isso aí, né, que ele deixou de ganhar durante 5 anos, porque foi uma demissão injusta, né? Letra C diz o ato pelo qual o funcionário obtém mediante processo seletivo, nada a ver. Letra D diz o ato pelo qual o aposentado, não, aposentado é a reversão, tá errado. Vamos lá, 12. Conforme a lei, a reversão é, então tá falando aqui, reversão é retorno de quem, pessoal? Reversão é o retorno do aposentado, mediante o quê? A pedido ou ex officio. Então a reversão é o ato pelo quê? Então, somente ex officio, não. Somente a pedido, não. Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa ao serviço público a pedido ou ex officio, sim. Tá certo, gabarito, letra C. Só que tá errado na letra, aqui deveria ser letra D. A reversão ocorrerá quando subsistente, não, quando insubsistentes as razões que determinaram a aposentadoria por invalidez, tá? Não subsistente. Se subsistente, porque ainda existe a razão, tá? Vamos lá, então. 13. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade. Pessoal, se ele estava em disponibilidade, isso quer dizer que ele será aproveitado. A letra diz, adequado aproveitamento em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado, se existente vaga mediante comprovação por junta médica oficial da capacidade física e mental do aproveitado. O professor ainda vai passar sim, pessoal. Talvez o cara passou tanto tempo fora, né, ali em disponibilidade, que ele não tem mais condições de exercer o cargo. E aí, por isso que ele precisa passar novamente pela junta médica oficial da administração pública. Suco de cupuaçu. Vamos lá. B, adequado reaproveitamento. Reaproveitamento não, é aproveitamento. Não existe isso aqui. C, adequado aproveitamento, sim, cargo de atribuições e vencimentos incompatíveis. Incompatíveis não, né? D, adequado recondução. Recondução não. Então, gabarito é a letra A. Letra A. 14, conforme a lei, a readaptação. Readaptação aí, pessoal, é o servidor que sofreu alguma limitação físico-mental e ele já não tem mais capacidade para exercer a função do cargo A, e aí ele vai ser readaptado ao cargo B. E lembrando, tem que ser no mesmo nível de escolaridade, tem que ser, não pode ser a remuneração abaixo do que ele ganhava no cargo A, então tem todas essas adequações e tem que ser compatível com a sua limitação. A letra A diz, a investidura em cargo de atribuições e responsabilidade incompatíveis, não. Tem que ser compatíveis. Letra B, investidura em cargo de atribuição e responsabilidade compatíveis com a limitação que tenha o funcionário sofrido em sua capacidade física ou mental. Apurado por junta médica oficial, tá certo, gabarito, letra B,
Pronto, pronto, pronto. Lindo, lindo, lindinho. Lindo, lindo, lindinho, né? Letra C, investidor em cargo, atribuições e responsabilidade compatíveis com a limitação. Sim. Que tem o funcionário sofrido sim, em suas capacidades somente físico? Não. Físico e mental, né? Letra D, investidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a alimentação que tem um funcionário sofrido em suas capacidades física e mental, independente de apuração, não. Depende de apuração por junta médica. Lindo, lindinho, letra B de bucéfalo, né? Então vamos lá, professor Regis de língua portuguesa. Suponha-se que Regis Furacão, servidor público municipal aposentado há poucos meses e sabendo do interesse da administração pública, tenha solicitado o retorno às atividades do cargo que desempenhava. Nesse caso, a solicitação é de, lembrando que ele estava aposentado. A aposentadoria retorna a cargo público por meio da reversão. Reversão, gabarito, então aqui a letra E de estrela, né? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo. Vamos que nós temos um pouco de tempo limitado aqui, que daqui a pouco já tem outra atividade para realizar, tá? 16. Em conformidade com o disposto, a hipótese de vacância do cargo público. Pessoal, o que é vacância? O que é vacância? É quando é quando o cargo fica vago. João, servidor, morreu, gerou vacância, o cargo vai ficar vago, falecimento. João pediu exoneração para assumir outro cargo, porque não é compatível, gerou vacância. João foi promovido, vacância. Readaptação, vacância. Então, cessão, disponibilidade, não, remoção, gabarito, letra D, promoção. Promoção, tá? Então, o que é que gera vacância? Então, aqui, vacância, conforme a lei, vamos lá. Exoneração, demissão, readaptação, que mais? Promoção, aposentadoria, falecimento e posse em outro cargo. Posse em outro cargo. Então, isso tudo gera vacância, o cargo fica vago. 17. Conforme a lei, a posse é ato de investidura no cargo, de acordo com o estatuto. Tá? Aqui, ó, ele quer incorreto. Ele quer a incorreto. É incorreto. Então, é isso que ele está pedindo aqui, é incorreto. A posse em cargo público depende de prévia inspeção médica? Sim, para comprovar se o candidato satisfaz os requisitos físicos e mentais exigidos para o desempenho do cargo? Sim, tá certo. Depende sim de inspeção médica. Poderá haver posse mediante procuração quando se tratar de funcionário? Sim. Ausente do município, ausente do estado? Sim. Em missão, administração? Sim. Pode sim ter posse aí por meio de uma procuração e essa procuração ela é específica. C. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias? Não, tá errado. O prazo aqui é de 15 dias. Tanto a posse como o exercício. Então, gabarito letra C. Tá? Quando o funcionário não tomar posse no prazo legal, o ato e provimento será tornado sem efeito. Perfeito. Não tomou posse, ato tornado sem efeito, até porque não gerou nenhum vínculo com a administração pública. 18. Se um servidor em disponibilidade reingressa no serviço público em cargos de natureza e padrão de vencimento correspondentes ao que ocupava, então nesse caso ocorre o que se denominava, lembrando que ele estava em disponibilidade e ele está reingressando ao serviço público. Isso quer dizer que ele será aproveitado. Gabarito, letra B de bola. Vamos lá, 19. De acordo com a lei, em caso de servidor público estável cuja demissão tenha sido invalidada, a demissão foi invalidada. Isso quer dizer que ele foi reintegrado, né? Reintegrado, tá? Gabarito, letra B de bola, reintegração, tá? 20. Em conformidade com o disposto na lei, é hipótese de vacância do cargo público. Repetiu, né? Gabarito, letra D, nós já trabalhamos isso daí. 21. Posse é um ato unilateral? Não, posse é um ato bilateral. Bilateral. Por quê? Porque nós vamos ter o termo de posse, onde autoridade e em
possado, eles vão assinar. Vão assinar. Ou seja, expressa aqui duas vontades, por isso que é bilateral, o item está errado. Não é unilateral. 22. A posse é o ato de investidura no cargo de acordo com o estatuto incorreto. Nós já fizemos a questão, repetiu, tá, pessoal? Aqui o gabarito é ali. Oh, meu Deus. Cadê? Aqui, vou só marcar para vocês. Aqui o gabarito é a letra C. Que tá errado? Aqui, 30 dias, porque são 15 dias. Só repetiu, tá? 23. Julgue o item subsequente. O exercício começará no prazo máximo de 30 dias contados da posse. Não. Conforme Manacapuru, 15 dias. 15 dias. 24. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório. Sim, né? Por um período de 3 anos. Sim. Estágio probatório. Tá? 3 anos. E lá em Manacapuru, durante esses 3 anos, nós vamos ter 5 avaliações, onde cada avaliação vai avaliar aspectos distintos ou aspectos iguais, tá? Durante o qual o desempenho será avaliado, então o item está errado, porque será avaliado por uma comissão especialmente constituída para essa finalidade, tá? 25. Se um servidor em disponibilidade reingressa, ou ele estava em disponibilidade, reingressa, tá? Então isso aqui repetiu também, gabarito é a letra B, tá? Isso aqui repetiu. 26. Julgue o seguinte item. De acordo com as disposições constitucionais e legais acerca dos agentes públicos, a reversão constitui a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado. E ocorre quando é invalidada a demissão, não. Se é demissão, isso aqui é reintegração. E aqui está falando de reversão. Reversão é o aposentado. Então o item está errado. 27. Acerca do regime jurídico dos servidores públicos municipais, julguem o item a seguir. A promoção não constitui forma de provimento em cargo público. Constitui ou não? Constitui. Está errado também, tá? Porque promoção constitui sim, tá? 28. André Simão Caldeirão, servidor público civil municipal, ainda em período de estágio probatório, sofreu um acidente vascular cerebral que o deixou com sequelas que levaram à aposentadoria por invalidez. 3 anos depois, lembrando, ele ficou o quê? Aposentado, aposentadoria por invalidez. 3 anos depois, a administração pública, por meio de junta médica oficial, constatou que André teria se reabilitado e que suas sequelas haviam sido extintas. Fatos que ocasionaram a declaração de insubsistência, insubsistência do quê? Da aposentadoria, dos motivos de sua aposentadoria, né? Nessa situação hipotética, a determinação do retorno ao cargo anteriormente ocupado por André Simão configura o quê? Se ele estava aposentado, ele vai ser revertido. Então, nós vamos ter aqui a reversão, tá? Reversão. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Posse. Você vai ser reinvestido por meio da posse. Posse. 30. Edson Botelho, residente da cidade de Manacapuru, resolveu concorrer. Pessoal, eu anulei essa questão aqui. Questão anulada. Porque não tem resposta. Não tem resposta, tá? Tá anulada. 31. As faltas aos serviços poderão ser justificadas, sim, ou abonadas, sim, tá? Pela autoridade competente. Observar o seguinte critério. A justificação e o abono de faltas deverão ser requeridos por escrito, sim, pelo servidor, devendo ser exigido pela administração prova do motivo alegado. Sim, tá certo. Então, um atestado médico, por exemplo, é um dos motivos. A justificação de faltas ao serviço em regime de jornada de trabalho regular a diária não poderá exceder a 12 por ano e restringe-se aos casos que, nos termos do regulamento, possam constituir escusas de não comparecimento, também está correto. O abono às faltas de serviço em regime de jornada de trabalho regular diária não poderá exceder a 6 por ano e 2 ao mês, tá? Também está correto. Gabarito, letra D, há apenas 3 itens certos. 32. Durante a vigência do estágio probatório, o servidor municipal receberá 5 avaliações cujos fatores variarão conforme o período. A primeira avaliação ocorrerá dentro de máximo de 45 dias após o servidor completar 3 meses. Então, completou 3 meses, a administração tem um máximo de 45 dias para fazer a primeira avaliação. E nesse efetivo exercício avaliará o quê? Assiduidade, disciplina, pontualidade, interesse, respeito às normas e regulamentos, responsabilidade, a adaptação. Também está correto
Todos os itens estão certos. O tempo 33, o tempo de serviço público municipal será considerado para todos os efeitos que a lei autoriza, exceto que, tá? Pessoal, para efeito de estágio probatório serão computados tão somente os dias efetivamente trabalhados no cargo efetivo? Sim, tá certo isso aqui. Para efeito adicional por tempo de serviço, não computado tão somente os dias trabalhados, sim, excluindo qualquer outra contagem considerada como fictícia, né? Então já na administração pública não se conta mais tempo fictício, tá? Está certo também. Letra C, para efeito das demais vantagens pecuniárias previstas nesta lei, complementar será computado tão somente o tempo de efetivo exercício. Perfeito. Letra D, para efeito de aposentadoria e disponibilidade integralmente na forma determinada pela Constituição Federal. Perfeito. A apuração do tempo de serviço será feito em anos? Não, será feito o quê? Em dias. Em dias, né? Esses dias transformado em meses e meses em anos. Então, é em dias e não em ano. Gabarito é a letra E. 34. Sobre o vencimento e remuneração é incorreto afirmar. Vencimento é retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público? Sim, falamos lá no início. Nenhum servidor receberá o título de vencimento em importância inferior ao salário mínimo? Sim, perfeito, tá? Letra C. Remuneração e o vencimento do cargo efetivo acrescidas as vantagens pecuniárias permanentes estabelecidos. Sim, remuneração é o vencimento do cargo efetivo, é a soma do vencimento acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, tá certo. Letra... Oh, meu Deus. Ele quer o quê? A incorreta, né? Tá certo também. Letra D. O vencimento e cargo efetivo, do cargo efetivo, acrescidas vantagens de caráter permanente. É redutivo? Não, pessoal. É irredutível. Não pode reduzir. Gabarito, então, letra D tá errado. Julgue o item subsequente. O servidor demitido ou exonerado que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada tem 60 dias para quitar débito contraído com o erário, sob pena de inscrição em dívida ativa. Tá certo, tá certo. Esse é o prazo de 60 dias do servidor que foi demitido ou exonerado e ele tem um débito contraído aí com o erário público, né? E aí ele vai ter esses dias aí para ele quitar essa dívida, tá? Chegamos ao final, eita. Aos servidores é garantida a percepção do 13º salário, correspondente à proporção de 1 alvos por mês de serviço prestado, com base nos valores pagos mensalmente, como vencimento ou remuneração, subsídios ou proventos de aposentadoria a que o servidor tem direito. É incorreto. É incorreto. Então ele quer o incorreto. Pessoal, aqui, você vai ler isso aqui, nós vamos ter gabarito letra D, tá? Superior a 20 dias, não. A 15 dias. Superior a 15 dias. Aí, se for superior a 15 dias, conta-se, né, como se fosse um mês integralmente, tá? Pessoal, siga o professor Marco, @fprof, eita, meu Deus, não sei nem meu Instagram mais, @fprof.marcos. Falta um F aqui, né? .marcos, tá? Siga lá, curta, deixe o comentário, aí se esse vídeo vai te ajudar a passar ou não, tá? Um forte abraço, sucesso e até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Cadê? Aqui.